Fala aí, galera, você ligado aqui no canal do Lessa, voltando e encerrando aqui os trabalhos de reportagem no estádio Casablanca depois dessa derrota do Fluminense para a LDU por 1-0 na altitude de Quito. É uma derrota que, se a gente for levar em consideração tudo que aconteceu no jogo, ficou até barato por toda a superioridade que a LDU teve, principalmente ali na reta final do primeiro tempo, na reta final do segundo tempo. O Fluminense não conseguia mais fisicamente agredir o adversário e estava numa situação muito complicada devido a essa altitude que a gente sabe que realmente maltrata bastante. Mas esse jogo ficou manchado pela arbitragem. O Fluminense ele foi muito prejudicado pela arbitragem aqui no Casablanca. E a revolta dos jogadores depois do jogo, de todos de uma forma geral, mas principalmente Felipe Melo e o técnico Fernando Diniz, que foram para a entrevista coletiva e demonstraram ali toda a insatisfação. Eu vou trazer essa entrevista aqui para quem não assistiu, para a gente repercutir também, porque é muito, muito importante. Tem muita gente comparando, que está fazendo igual o Vasco. Não. O Fluminense, uma coisa são erros interpretativos, outra são erros que são erros claros. São erros indiscutíveis. E como o Felipe Melo disse, depois de ir para o VAR e observar o lance de todos os ângulos e achar que não foi pênalti, fica difícil acreditar que é erro. Essa que é a realidade. Vou deixar de cara, só vou te pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal do Lessa. Conto muito com vocês. Foi uma cobertura muito intensa, foi um jogo muito intenso, um jogo muito louco. Essa semana aqui em Quito foi muito movimentada. O Fluminense perde esse jogo, mas volta muito vivo para o Maracanã. Mas vou deixar aqui, só pedir aquela moral no comentário, se inscrever se você não está inscrito ainda no canal do Lessa. Pedir aquela moral para valorizar bastante a nossa cobertura aqui, todo o esforço para levar até você, torcedor tricolor, tudo que aconteceu aqui em Quito. Então vamos assistir aí, ouvir o que disseram Fernando Diniz e Felipe Melo. Então vamos dar início aqui à entrevista coletiva do profesor Fernando Diniz e do Felipe Melo. Compañeros, se encuentra ya. Buenas noches, Fernando, Felipe. Domingo Valencia, Radio La Red, estamos en vivo. Fernando, la pregunta para usted. Compañeros, empieza la rueda de prensa. ¿Cómo terminan después del final, sobre todo? Porque aguantaron bien el segundo tiempo. Jugar en este contexto es complejo, pero quiero que me dé sus sensaciones de cómo terminaron el partido. Buenas noches. Boa noite. Primeiramente, sempre difícil jogar aqui. A altitude, para quem não é do futebol e está vendo pela televisão, parece uma coisa inofensiva, mas é difícil. Aqui os jogadores sentem muito, então a gente conseguiu jogar com inteligência contra uma equipe que é muito bem treinada, que foi campeã da Sul-Americana, não por casualidade, equipe tradicional, campeã já de Libertadores de América, de Sul-Americana, e a equipe se comportou muito bem, seguindo o plano que a gente tinha para levar para o jogo. Infelizmente o jogo é manchado pelo que todo mundo viu, um erro muito grosseiro da arbitragem. A gente sabe que medidas vão ser tomadas, porque não pode ficar assim, porque é diferente você ter que interpretar o lance. O lance do pênalti não tem interpretação. O do impedimento tem interpretação, inclusive a falta que ele deu tem interpretação. Que ele conseguiu achar uma falta que ninguém tinha reclamado, que o jogador levantou o braço para proteger o rosto, bateu na mão, ele deu a falta que originou o gol. E o impedimento depende muito, que na visão que a gente estava ali está impedido, na minha opinião. Mas até aí tudo bem. Tem uma questão de interpretação. O pênalti não tem interpretação. Não tem ângulo de interpretação. É absolutamente pênalti. Não é pênalti interpretativo. É um pênalti quanto mais pênalti. Então, assim, vai aqui o nosso repúdio, porque tem um monte de coisa envolvida, várias famílias envolvidas, e o futebol tem que ganhar o melhor, sem interferência clara da arbitragem. E hoje o jogo teve uma interferência claríssima da arbitragem no resultado final da partida. Hola, acá. Michael Rosero de FB Radio 105.7 FM. Para ti, Felipe, ¿qué sensación de jugar en la altura y qué opinas del rival de esta noche? Boa noite. O Fernando já falou tudo. É sempre muito difícil jogar aqui. Eu vim aqui há muitos anos atrás jogar com a seleção brasileira e foi difícil. Vim aqui também jogar com o Palmeiras e foi muito difícil, né? E diante de um rival que é um rival forte,
e que dentro de casa se torna ainda mais forte. Então hoje nós jogamos contra um rival forte quanto à altitude e contra a interferência do árbitro. Então, mais uma vez, eu não posso deixar de falar assim, eu falo muito pouco dos árbitros porque errar é humano. E eu sou um cara que eu erro sempre em busca de estar melhor. Mas hoje não foi erro. Aí cabe a interpretação de cada um de vocês. Não foi erro. Então a gente sai com uma sensação aqui amarga, mas entendendo que já temos que trabalhar, porque temos o jogo da volta no Maracanã e não tenho as dúvidas de que a nossa torcida vai fazer aquilo que fez ano passado lotando o Maracanã, e no Maracanã nós somos ainda mais fortes. Muy buenas noches, Eduardo Jaramillo de Radio de la Asamblea Nacional. Jugadores, director técnico, jugadores lesionados, salió Marcelo, salió Felipe. ¿Cómo está el estado de ellos para el próximo partido también? ¿Cuál es el estado? Y Marcelo, que abandonó en los primeros minutos. Marcelo sentiu uma dor no tendão. Em princípio não tem lesão grave, mas ele foi prudente e acho que ele fez certo de não continuar para, de repente, podia se agravar a lesão. Felipe foi uma opção por conta da altitude. Outros jogadores também sentiram, no caso do Ganso e outros, a gente sabia que os jogadores iam sentir. É difícil jogar aqui na altitude. Ainda mais jogando contra um time muito qualificado como é a LDU. Então, Marcelo a gente não sabe, mas o Felipe está totalmente inteiro para a próxima partida. É isso, Fernando. É isso, Felipe. Obrigado. Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pai de família, 6 horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Ninguém fala nada. A revolta é totalmente justificável. Aliás, o Felipe Melo está de parabéns, mais uma vez, exercendo a liderança que tem, mostrando como é um jogador importante em termos de liderança para o time. Além de questões técnicas e táticas, ali ele se posicionou. Só que ele cobra mais a ausência de perguntas, né, dos jornalistas. E aqui, infelizmente, eu estava na zona mista. Aqui onde eu estou, exatamente. Eu não tinha como estar na entrevista coletiva. Se eu estivesse, evidentemente eu teria feito essa pergunta. O Gabriel estava lá em cima, né, ancorando a transmissão. Também não estava na entrevista coletiva. Então a gente tinha basicamente talvez só o Cícero Melo da ESPN para fazer. Não sei nem se o Cícero estava aqui na zona mista também, não sei se ele participou do coletivo. Enfim, aí fica mais difícil e é improvável que os jornalistas daqui vão bater muito nessa tecla. É bem improvável. Então só esse adendo que eu queria fazer, porque o presidente Mário Bittencourt também fez um post no Twitter falando sobre isso. Vou colocar aqui na tela o que o Mário falou. Ele também faz uma crítica à abordagem da imprensa e também diz que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Então, assim, foi uma revolta geral assim, no Fluminense, com tudo que aconteceu aqui. Todo mundo saiu, deixou aqui o estádio de cara fechada. Mesmo sabendo qual é o resultado, que o Fluminense tem totais condições de reverter, mas revoltou muito a postura e principalmente esse erro cometido no pênalti não marcado em Germancano. Vou trazer aqui agora a zona mista. Falaram com a gente aqui Thiago Santos e John Ares, e o Ares inclusive falou sobre a dificuldade na altitude, sim, reconheceu que, né, óbvio que faz diferença, mas também não quis justificar o time estar em início de temporada, foram 4 jogos do time titular. Ele não justifica isso não, diz que o Fluminense está jogando entre aspas, uma final, está jogando a Recopa, são 2 jogos decisivos e o time tem que estar preparado. Thiago, na nossa avaliação aqui, você foi um dos melhores jogadores hoje em campo, devido a toda a dificuldade, a pressão do adversário. Para você, a altitude foi o grande problema do Fluminense hoje, na visão de vocês, além da questão de arbitragem?
Claro que a altitude atrapalha bastante. A gente veio até um dia antes para tentar acostumar um pouco, mas é difícil jogar aqui. Então a gente sabia da dificuldade que seria. A gente, eu acho que o juiz poderia, se o VAR chamou, é porque ele viu que pisou. Então até o Cano está com a perna marcada lá. E infelizmente ele não deu o pênalti aqui. Seria essencial para a gente no começo do jogo. Agora vamos trabalhar no jogo de volta e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vai sair campeão. Clima de muita insatisfação, de revolta no vestiário devido a ser. Revolta, claro que, porque não é só agora. Muitas vezes o Fluminense sai prejudicado em algumas partidas e é ruim ficar depois falando que fomos prejudicados, mas todo mundo que assistiu o jogo viu que foi pênalti. Infelizmente não um gol no final, mas eu tenho certeza que a gente dentro de casa vamos fazer um grande jogo e vamos sair com a vitória. Resultado dentro do que foi o jogo, assim, satisfatório para levar para o Maracanã desse dia lá? Satisfatório não, que ninguém gosta de perder, a gente não gosta de perder. A gente vem em busca da vitória, infelizmente estamos com o resultado adverso. Mas tem total condição de chegar dentro lá do Maracanã, juntamente com a nossa torcida e reverter esse placar. De semana e logo outra vez Liga Deportiva Universitária? Sim. Acho que quem faz a tabela está brincando, que sabia que a gente ia disputar um jogo da Recopa agora. Mas temos um elenco bom, a gente montou um elenco bom no Fluminense para isso mesmo, para disputar todos os jogos que tiver. E quem tiver que jogar domingo contra o Flamengo vai jogar e vamos fazer um grande jogo e esperar o jogo da final de volta. Ares, você já tem muita experiência na altitude, né, jogando na Colômbia. De uma forma geral, assim, você acha que o time sentiu demais e isso prejudicou muito a atuação do Fluminense? Altitude sempre é difícil. Eu acho que esse é o fator maior diferencial. E, cara, você sempre que pega um time desses assim, que joga na altitude, você sabe que é um contexto diferente, um jogo diferente, e hoje não vai ser essa exceção. Claramente que a gente tentou, dentro do possível, fazer nosso melhor, conseguir a vitória. No final estamos conseguindo o empate. Mas bom, agora é focar no Rio, porque sabemos que o jogo vai ser totalmente diferente lá e que nós temos as ferramentas necessárias para dar a volta lá. Todo mundo muito revoltado com a arbitragem. Você acha que, de fato, a arbitragem prejudicou muito o Fluminense no jogo de hoje? Cara, eu já falei um pouco atrás disso, sabe? Eu acho que não quero ser meio que chorão, porque já não adianta reclamar muito, já o que foi. Hoje, infelizmente, tuvimos unos erros humanos que acontecem. Eu acho que fuimos por aí. Nos vamos com essa sensação de frustração porque, como te falo, por aí son lances individuales que foram erros nessa vez. Mas bom, agora é focar, como falo, não adianta reclamar já de lo que foi. Já todo mundo sabemos se errou, se que dá para melhorar. Agora é focar no Rio, focar na reverter o resultado e sair campeão lá. Você acha que é um resultado que, assim, o time está saindo daqui confiante que vai ser campeão no Maracanã? O sentimento depois dessa derrota? Nós sabemos que no Maracanã vai ser diferente. Nós sabemos que o Maracanã é nossa casa, onde o time é muito forte. E eu acho que independentemente de qualquer placar que fosse hoje, porque a gente vino aqui com essa ambição de ganhar. Mas bom, nós sabemos que no Maracanã vai ser diferente e que nós temos total condições de sair campeão lá. Mais um para encerrar, Ares. É apenas o quarto jogo do time titular no ano e já pega uma altitude. Isso também afeta o desempenho da equipe, que ainda não está no seu ritmo de jogo ideal e também nas condições físicas ideais? Não, a gente está tentando focar, que não adianta só focar que no início da temporada, porque está valendo um título, está valendo uma taça. Então nós sabemos da responsabilidade de que era hoje encarar esse jogo de hoje e ainda mais o que vai ser a próxima quinta, que vai ser nossa decisão. Então pode ser que estemos no início da temporada, mas nós sabemos da importância de tomar e de ser o melhor Fluminense possível, porque precisamos e está valendo uma taça que é muito importante para nós. Então o Fluminense está levando para o Maracanã um resultado que é totalmente possível de se inverter, né? E a LDU não tem no Maracanã, ou não terá no Maracanã, a força que tem aqui na altitude. Todo mundo sabe disso. As duas finais foram assim, né? O Fluminense sofreu aqui, mas depois o Maracanã, tudo bem, não terminou da forma como se esperava, mas venceu. E se não tivesse feito jogos um pouco mais corretos aqui, por exemplo, 1-0,
teria conquistado o título com tranquilidade nas duas ocasiões. Então não há por que se desesperar, não há por que não acreditar que no Maracanã, com o estádio lotado, o Fluminense não irá conquistar esse título da Recopa Sul-Americana. Beleza, galera? Não esquece de deixar o seu like aqui, por favor, se inscrever aqui no canal do Lessa e, claro, o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Um abraço.